Hoje vamos mergulhar numa das histórias de origem mais famosas de sempre, a lenda da fundação de Roma. É uma história cheia de deuses, reis, muita ambição e uma traição familiar que, no fundo, acabou por definir o destino de grande parte do mundo. A história começa com esta imagem, bem, impressionante. Dois bebés, gêmeos, a serem amamentados por uma loba. Mas atenção, não são os bebés quaisquer, são Rômulo e Remo. E a sua história é a base de um dos maiores impérios que o mundo já viu. A questão é, como é que se chega de uma loba a um império? Para percebermos tudo, vamos seguir a jornada deles em 4 partes. Primeiro, como foram abandonados e sobreviveram por milagre. Depois, como passaram de pastores a heróis. De seguida, vamos ver a rivalidade que os separou e, por fim, a fundação sangrenta da cidade que mudou a história. Vamos a isso. Ok, tudo arranca com a mãe deles, Raia Sílvia. Ela era uma sacerdotisa e disse que o pai dos seus filhos gêmeos era nada mais, nada menos do que Marte, o deus da guerra. Um nascimento com ascendência divina. Só que, em vez de uma bênção, isto foi visto como uma enorme ameaça. E porquê? Porque o tio-avô deles, o rei Amúlio, tinha roubado o trono e viu naqueles dois bebés um perigo para o seu poder. Ele tinha medo que, um dia, eles viessem a reclamar o que era deles por direito. Então tomou uma decisão absolutamente brutal. Mandou que os pusessem num cesto e os atirassem ao rio Tibre para que morressem afogados. Só que o destino, ou os deuses, tinham outros planos. O cesto, em vez de seguir com a correnteza, ficou preso nas raízes de uma árvore. E é aqui que a história se torna lendária. Uma loba, que ouviu o choro, encontrou os bebés. Em vez de os atacar, amamentou-os. Pouco tempo depois, um pastor chamado Faustulo deu de caras com esta cena inacreditável e levou os gêmeos para casa, criando-os como se fossem seus filhos. Vamos agora avançar para a juventude deles. Rómulo e Remo cresceram como pastores, sem fazerem a mínima ideia da sua origem real. Esta vida no campo tornou-os fortes, corajosos e líderes naturais entre os outros jovens. Eram eles que defendiam as suas comunidades de ladrões e de animais selvagens. O ponto de viragem acontece durante uma briga. Remo é capturado e levado à presença do rei Amúlio. É neste momento de crise que Faustulo, o pai adotivo, percebe que chegou a hora. Ele conta toda a verdade a Rômulo, a história da sua origem, do cesto no rio e da loba que os salvou. E Rômulo não perde tempo. Junta um grupo de pastores leais, marcha sobre a cidade de Alba Longa, derrota e mata o rei usurpador Amúlio. Finalmente, o trono é devolvido ao seu verdadeiro dono, o avô dos gêmeos, Númitor. Os dois irmãos são por fim reconhecidos como príncipes. Com a justiça feita, os irmãos podiam ter ficado em Alba Longa. Mas não, eles queriam construir a sua própria cidade, começar do zero, exatamente no local onde a loba os tinha salvo. Um sonho que parecia perfeito, mas que rapidamente se transformou numa luta pelo poder. E aqui surge a pergunta que vai destruir a relação deles. Quem é que devia ser o rei? Ambos eram líderes, ambos achavam que tinham esse direito. Como não chegavam a acordo, decidiram deixar a escolha nas mãos dos deuses. Para resolver este impasse, recorreram a uma prática chamada augúrio. O que é isto? Basicamente, é uma forma de adivinhação. Acreditava-se que ao observar o comportamento das aves, especialmente o seu voo, era possível perceber a vontade dos deuses. Era uma coisa muito séria na Roma Antiga. Só que o resultado do augúrio foi tudo menos claro, e só serviu para complicar. Remo, que estava no Monte Aventino, foi o primeiro a ver um sinal, 6 abutres. Declarou-se logo vencedor. Mas, pouco depois, Rómulo, no Monte Palatino, avistou 12. E agora? Quem tinha razão? O que viu primeiro ou o que viu mais aves? A discussão, claro, ficou ainda mais acesa. Rômulo, convencido de que os deuses estavam do seu lado, não quis saber de mais discussões. Pegou num arado e começou a traçar o perímetro sagrado da sua nova cidade no Monte Palatino. Este era um ritual fundamental. Estava a definir onde as muralhas iam ser construídas. Remo, a sentir-se traído e cheio de raiva, resolveu gozar com o trabalho do irmão. Num ato de puro desprezo, saltou por cima do pequeno muro que Rómulo estava a erguer. Ora, isto não foi uma brincadeira qualquer. Foi um desrespeito tremendo, uma violação do espaço sagrado da cidade e um desafio direto à autoridade de Rómulo. A reação de Rómulo foi imediata e violenta. Cego de raiva, ataca o seu próprio irmão e mata-o. Com Remo morto no chão, Rómulo pronuncia esta frase terrível que basicamente estabelece uma lei de sangue logo no momento da fundação. A cidade de Roma nasceu de um assassinato entre irmãos. Com o irmão fora do caminho, Rómulo torna-se o único fundador e rei.
O sonho de uma cidade para 2 irmãos morre ali e torna-se o projeto de um só homem, um projeto manchado de violência desde o primeiro dia. A data que a tradição aponta para este acontecimento, a fundação de Roma, é 21 de abril de 753 a.C. Este momento é oficialmente o ponto de partida da história romana. Como primeiro rei, Rómulo pôs mãos à obra. Primeiro, deu seu próprio nome à cidade, Roma. Para a povoar, abriu as portas a toda a gente, fugitivos, exilados, pessoas sem terra, e para aquilo não ser um caos, criou as primeiras leis e a primeira grande instituição política, o Senado, com 100 homens mais velhos para o aconselharem. A partir daqui, Roma não parou de crescer. Liderada pelo seu rei guerreiro, a pequena cidade começou a fazer aquilo que a sua história de origem já sugeria: expandir-se pela força, conquistando e absorvendo os povos vizinhos. E o final da vida de Rómulo é tão lendário como o início. A história conta que ele não teve uma morte normal. Um dia, enquanto passava revista às tropas, foi apanhado por uma tempestade repentina e levado para os céus, transformando-se num deus, o deus Quirino, protetor do povo romano. E isto leva-nos a uma reflexão final. A história de Roma começa com o fratricídio, um ato de violência para definir uma fronteira e para impor autoridade. Esta fundação sangrenta parece quase uma previsão do futuro de Roma, um império construído através da conquista, onde a força e a ordem foram muitas vezes mais importantes do que os laços de sangue. A lenda não é só uma história, é quase como o ADN da civilização que nasceu a partir dela. Uma mistura de grandeza divina e de violência bem terrena.